Saudações, espero que você esteja bem. Aqui quem fala é o professor Gustavo Dal Poço e neste vídeo eu vou mostrar como calcular aproximações para o zero real de uma função utilizando métodos numéricos no software R. Nós vamos trabalhar o método da biseção, da posição falsa, do ponto fixo, Newton-Raphson e secante. Caso você tenha interesse na parte teórica referente a estes métodos, você pode observar as videoaulas que temos neste nosso canal. Eu vou deixar os links na descrição. Referente ao software R, é interessante que você tenha ele instalado em seu computador e caso você nunca tenha trabalhado com ele, eu também vou deixar na descrição um link de um mini curso que fizemos sobre o Microsoft R Open. É um curso rápido de 1 hora, então caso você tenha alguma dúvida sobre o software R, é interessante dar uma olhada antes de começar a fazer os trabalhos aqui. Então, vamos lá. Para apresentar os métodos aqui no software R, eu vou pegar o seguinte problema. Temos aqui um exercício retirado de uma página de internet que apresenta problemas para você treinar para Olimpíadas de Matemática. Então, o problema apresentado é este, olha, resolva 3 elevado a x igual 2 elevado a x mais 1. Queremos calcular aí, então, uma aproximação para este valor de x utilizando métodos numéricos. Vou pegar 3 elevado a x igual 2 elevado a x mais 1, subtrair 2 elevado a x mais 1 de ambos os lados dessa igualdade. Com isso eu vou conseguir elaborar esta equação. E este termo da esquerda aqui, 3 elevado a x menos 2 elevado a x mais 1, será a nossa função f de x. Com esta função, nós vamos então trabalhar os métodos numéricos e o objetivo calcular uma aproximação para o zero real dela. Então, estou aqui no software R. Primeira missão, observar graficamente aí o comportamento dessa função. Então, localizando o zero real graficamente. Vou precisar definir essa função no software R. Vou chamá-la de f. Então, f recebe uma função de x dada por 3 elevado a x menos 2 elevado a x mais 1. Não esquecer aqui de colocar a chave para abrir e para fechar a função. Eu coloquei o parênteses aqui, excesso de zelo, sempre é bom você manter a conta organizada. Então, Ctrl R para executar o comando. A função já está definida, por exemplo, f de 2, f de 5... Temos esses valores. Quero fazer o gráfico. Vou pegar, por exemplo, um intervalo de menos 10 a 10. Plot f de menos 10 a 10, cor vermelho. Este LWD é a espessura da linha ali do gráfico. Eu coloquei um 2 aqui para ficar melhor visível aqui nesta videoaula. Então, temos este gráfico. Vou fazer uma linha passando horizontalmente em 0 e também de tamanho 2 para ser o meu eixo X. Observe que não conseguimos observar muito bem aonde está a interseção da função com o eixo X. Então, a gente vai melhorar esse intervalo. Escrevi aqui, olha, melhorando a visualização. Se eu fizer de 0 a 10... o gráfico, então é só trocar o comando ali, olha, plot f de 0 a 10, vamos executar. Melhorou um pouco, mas ainda assim eu não consigo claramente observar um intervalo AB que contém aí essa raiz. Vou fazer de 1 a 8. De 1 a 8, vou melhorar ainda, não está legal. De 1 a 5, essa é a vantagem do software R. Você pode ir mudando rapidamente aí. Vou melhorar um pouco mais, de 1 a 3 aqui, ó. O último que eu fiz. Opa, agora ficou muito legal. Observe que a função está interceptando o eixo X ali entre 1
2,5 e 2,0. Então, um candidato aí, um intervalo AB, que contém uma única raiz, pode ser este 1,5, 2,0. Poderia fazer essa observação gráfica aí de uma outra forma. Se eu tenho o meu problema aqui, olha, se eu chamar esse 3 elevado a x de uma função g de x e essa 2 elevado a x mais 1 de uma h de x e esboçar o gráfico de g e h em um mesmo plano cartesiano, aonde essas curvas se interceptarem, eu consigo ali então projetar no eixo x e saber um candidato em intervalo AB. Como que eu faço isso aqui no software R? Olha, então, outra forma de localizar visualmente a raiz. Vou definir a função g como 3 elevado a x. Vou definir a função h como 2 elevado a x mais 1. Então, Ctrl R aqui para definir estas duas funções. Vou fazer o gráfico da função g do intervalo 1 até o 3, cor vermelho, LWD igual a 2. Aqui eu coloquei um comando ylim para o eixo y variar de 0 até 30. Então vou rodar este comando, tenho a minha função g, vou fazer o eixo x, então horizontal igual a 0, LWD igual a 2, tenho aqui com o comando abline. Agora, para fazer o gráfico da função h, o comando é o mesmo, eu só acrescento este detalhe aqui, olha, ADD igual a T, para ele não sobrescrever, e sim, em uma mesma janela gráfica, ele colocar um outro gráfico. Então vamos fazer isto, olha, observamos que as duas funções estão se interceptando aqui no intervalo, que vai do 1,5 até o 2. Então, este intervalo contém o zero real da minha função f ali de cima. Então, uma outra forma aí de observar graficamente um intervalo que contém a raiz. Método da bisseção. Bom, estes métodos clássicos, eles já estão implementados no software R. Basicamente, você precisa instalar o pacote que apresenta o método e depois utilizar. Nós vamos instalar o seguinte pacote, Pragma. Como que eu faço isso? Você vai em pacote, instalar pacote, vai aparecer uma janela com diversos nomes de pacotes e aí o objetivo é você selecionar o pacote Pragma. Você faz isso apenas uma vez. Por quê? Depois que você instalou o pacote, basta carregar ele. Beleza? Então eu não vou instalar, pois eu já tenho instalado. Então vou cancelar aqui. E para instalar, para carregar o pacote, você utiliza esse comando requer Pragma. Olha, Ctrl R, pronto. O pacote está carregado. Qual comando eu utilizo para trabalhar o método da bisseção? Comando bisect. Se eu fizer bisect, parênteses, f, a função que eu defini acima, aí eu coloco AB, o meu intervalo. Ele vai de 1,5 até 2. Eu escolhi aqui, estou observando, ó, de 1,5 até 2, tem essa raiz, calcule uma aproximação para ela. Vamos ver. 1,709511. Esta é a aproximação. Quando eu pego esse valor, substituo na função f, temos um valor aqui muito próximo de zero. Aqui está em notação científica, a gente pode desativar da seguinte forma, olha. Options scpen igual 999. Beleza, vou rodar o comando de novo. Olha, desativamos a notação científica. Observe que o f desse valor aqui é muito pertinho de zero. Então, um bom candidato aqui para o zero real procurado. Quantas iterações ele gastou? 52 iterações. Cabe destacar que existem muitos outros pacotes que apresentam o método da bisseção implementado. Dependendo do pacote que você utilize, pode ser que esse número de iterações
se altere, porque depende muito do critério de parada que está sendo utilizado. Existem diversos critérios de parada, ok? Mas então, uma forma prática aí de calcular uma aproximação para o R$ utilizando o método da bisseção, basta carregar o pacote Pragma e selecionar aí o comando bisect. Muito tranquilo, não é? Agora, vamos ver o método da posição falsa. O método da posição falsa também está implementado dentro do pacote Pragma e basta selecionar ali então, olha, regula false, que é o comando, f, a minha função definida, e o intervalo AB. Ctrl R para executar esse comando. Tenho aqui 1,709511, a aproximação. Quando eu pego essa aproximação e substituo na função f, tenho aqui, olha, um valor bem próximo de zero. Observe que ele gastou 8 iterações. Mais rápido, não é? Como a gente tinha observado na sala de aula. Agora, para o método do ponto fixo, nós temos que determinar uma função de iteração. Então vamos ver isso. Para determinar a função de iteração, nós vamos fazer o seguinte. Começamos então de f de x igual a 0. E vamos fazer 3 elevado a x, por exemplo, igual 2 elevado a x mais 1. Aqui vamos aplicar logaritmo em ambos os lados dessa igualdade. Então, o log de 3 elevado a x vai ser igual ao log de 2 elevado a x mais 1. O próximo passo, propriedade de logaritmo. Então, temos aqui x que multiplica log de 3 igual x mais 1 que multiplica log de 2. E eu vou isolar este x. Então, x igual x mais 1 log de 2 dividido por log de 3. Portanto, posso considerar aí uma função de iteração φ de x igual x mais 1, que multiplica log de 2 sobre log de 3. Aqui eu não vou fazer uma análise teórica sobre esta função de iteração, no sentido de verificar se ela vai gerar uma sequência convergente ou não. Lembre-se que para fazer isso eu teria que usar o teorema φ de x e φ' de x, a derivada dessa φ de x contínuas em um intervalo i, é o módulo da derivada desta função de iteração ser menor que 1 para todos os valores desse intervalo i, e além disso, a aproximação inicial ser um elemento deste intervalo, então eu teria garantia de convergência dessa função de iteração. Nós não vamos fazer isso, deixa para uma análise teórica e você investiga isso na parte relacionada à teoria deste método. Aqui seria a aplicação que nós vamos ver. Então, como trabalhar com esta função de iteração no software R? O método do ponto fixo, ele está implementado dentro do pacote Spurs. Vou carregar esse pacote, ele já está instalado aqui no meu R, então você vai precisar instalar aí na sua casa. Vou definir como φ a função de iteração, então x mais 1 que multiplica log 10, 2, dividido por log 10, 3. Por que esse log 10? Lembre-se que aqui no R, o log, ele representa o ln. Então, se eu faço log de 2, isso é o ln de 2. Se eu quero trabalhar o log de 2 na base 10, eu tenho que colocar log 10, 2. Existe outra forma também, mas assim é mais prático. Então, nós estamos trabalhando com a função log na base 10, beleza? Então, eu defini a função de iteração, ok. O método está implementado dentro deste comando, fixedPoint. Basta colocar a função de iteração e a aproximação inicial. Eu vou pegar, por exemplo, observando no gráfico aqui, algo em torno de 1.3 vai ser o meu chute inicial, a minha aproximação inicial. Ctrl R, olha, convergiu para 1,7955 e ele gastou aí, olha, 42 iterações. Eu tenho esses valores todos aqui, olha só. Observar, beleza?
Então, o método do ponto fixo é muito tranquilo de ser trabalhado aqui no software R. Qual é o detalhe extra? O detalhe extra é que eu preciso informar a função de iteração que vai gerar uma sequência convergente. Às vezes eu coloco uma outra função de iteração aí, essa sequência pode não gerar não ser convergente, né? Então, tomar muito cuidado com a escolha da função de iteração. Deixa eu limpar aqui, limpar o console. O próximo método de Newton-Raphson, ele também está implementado já dentro do pacote Pragma. O comando a ser utilizado é o comando Newton. E aí eu coloco f, a minha função, e a aproximação inicial. Vou colocar o ponto 1.3, beleza? Vamos executar esse comando. Conseguimos aqui, olha, a aproximação da raiz 1,709511 com 6 iterações. O último método, o método da secante, deixa eu limpar o console. O método da secante ele diferencia ali do método de Newton-Raphson, pois utiliza duas aproximações iniciais ali, o x0 e o x1. O comando é o secante, a minha função f. Vou utilizar aqui, olha, o 1,5 e o 2 como aproximações. Ctrl R, com 5 iterações aí, conseguimos 1,709511 como aproximação para o zero real da minha função. Então, observe que é bem tranquilo trabalhar aí esses clássicos métodos numéricos para calcular a aproximação para o zero real de uma função. Não obstante, é bom frisar que outros pacotes apresentam esses métodos também e existem muitos outros métodos que calculam aproximações para o zero real de uma função. Basta dar uma investigada aí que você encontra isso. Agora eu vou comentar sobre o trabalho computacional que você vai fazer para mim. O trabalho 1 computacional é o seguinte: escolha um problema e utilize métodos numéricos para calcular aproximações para as soluções. Elabore um gráfico para visualizar as soluções, apresente os scripts utilizados e as soluções obtidas. Tudo este trabalho você vai fazer em uma única página, beleza? Então você escolhe o problema, aqui tem 4 problemas, escolha um, faça um gráfico para localizar aí as soluções e utilize algum método numérico, não precisa fazer com todos, escolha um ali de melhor agrado e calcule aí aproximações, beleza? Monta esse arquivo, salva em PDF e aí você vai me enviar lá pela página do Moodle. Tem um link, aqui olha, trabalhos computacionais, link para enviar o trabalho computacional. É aqui que você vai enviar então. Este é o trabalho. Qualquer dúvida, qualquer detalhe, é só me enviar um e-mail e até o próximo. Grande abraço!